Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para finalmente, trazer o tema de transtorno bipolar. Como nós trouxemos aí na chamada do nosso Instagram, era um tema muito pedido por vocês, mas vocês não estavam talvez se empenhando tanto ali, para fazer um tirão, Então, por um tempo vocês foram cobrando, mas aqui a gente trabalha com democracia e o tema saiu agora, tá? Então, hoje finalmente vamos gravar esse tema para vocês. Espero que vocês participem bastante ali também de próximos temas em votações, mas espero que hoje seja um dia bem bacana ali, uma gravação bem tranquila, para que vocês possam compreender também de uma forma bem leve. E como vocês estão vendo, a gente já está em clima de Natal. É o meu momento. É a minha época favorita. Rosane se encontra nesse momento. Fico feliz e contente. Fora o meu Papai Noel que tá ali atrás. Mas oi, gente, como estão? Já cheguei falando e acabei não dando um oi pra vocês. Mas sim, é um transtorno que todo mundo fala, mas ninguém sabe, às vezes, o que é de fato, né? Porque às vezes as pessoas falam, essa pessoa muda de humor, é bipolar. Então, e é um transtorno que até alguns pacientes falavam, vocês vão falar, tudo mais. Mas chegou o momento, né? Vocês conseguiram aí, quem gosta desse tema, ficou teve o TDI, né? Que saiu na caixinha de perguntas que pediram, que indicaram. E também bipolar. Mas bipolar ganhou, vamos lá falar a respeito dele. E também já no comecinho falar, gente, 2 pessoas foram o orgulho, Juliana, dessa semana. Foram. Merece o quê, Rosane? Parabéns. Parabéns. Isso é muito constrangedor. Mas é a sua marca registrada. Para quem está nos acompanhando desde o comecinho, já sabe que essa é a marca registrada, Rosane. Juliana. Pra patentear, inclusive. Culpa é sua. Mas vamos lá. Giovana assistiu o nosso podcast, marcou nossa, gente, tudo certinho, bonitinho, até remarcamos. E sim, o nosso novo ouvinte, o Herbert, que tá maratonando por fofocas alheias, que eu não vou falar quem foi. Spoiler. Está maratonando os nossos vídeos. Então, gente, obrigada pelo desempenho. Obrigada porque a gente faz com tanto carinho. Então, assim, foram pessoas que eu acho que mudaram bastante ali. Publicaram, republicaram, estão assistindo. Então, sim, vamos fazer cada vez mais episódios para que isso aconteça mais vezes. Então, nos ajudem aí também, né? Então, se você estiver assistindo, posta a gente também lá no Instagram, marca a gente pra gente saber que você assistiu, que você gostou, pra gente poder ter acesso ali a quem tá realmente nos ouvindo, né? Sim, que é importante, porque como nós sempre falamos, acho que somos até repetitivas, é para ter mais desenvolvimento, interação e tudo mais. Então, para que nós a gente pode ter mais conhecimento sobre se tá gostando ou não, é nesse momento. É compartilhar, é falar, é comentar, é mandar um direct, mandar no nosso WhatsApp. O importante é saber o que vocês estão achando, tá? Então vamos lá falar de transtorno bipolar. O transtorno bipolar. Que legal. A gente pode começar desse tópico ali que você trouxe, que eu acho que é o maior mito dentro do transtorno bipolar. Ali virou um negócio ali de um senso comum, né, das pessoas já colocarem isso como um rótulo, né? Então a pessoa teve ali um momento de uma transição, uma alteração de humor muito rápida, e aí virou um senso comum ali da gente já colocar aquela pessoa ali é bipolar. Sim. Então, acho que esse é o maior mito, né? É uma das coisas assim que nós temos alteração. Todos nós. E assim, muitas vezes as pessoas não veem o fator. Então, por exemplo, vamos pegar o nosso exemplo de todos os dias, de todos os podcasts, Paulo, que virou a figura. Paulo. A figura do nosso podcast. Vamos lá. Namorada Rosane está sempre presente aqui no assunto. Vamos lá. É porque ele virou a referência. E mesmo que ele não faz, ele continua sendo a referência. Então, exemplo. Fiz alguma coisa com o Paulo, ele ficou burrado, depois passa, ele volta
fica super contente. Ele pode ter repensado, ter ficado bem. Então, Sim. pode ser. Só que às vezes ele não verbalizou, ou ele realmente resolveu com ele mesmo. Um exemplo. Então, assim, não quer dizer que ele é bipolar. E as pessoas, eu acho que virou uma faixa, assim, ó. Ai, mudou de humor, é bipolar. Não, mas nós temos algumas alterações, sim, de fatores comportamentais que não é necessário, não é a bipolaridade. Por que o bipolar? Porque existem dois polos. O polo depressivo e o polo que é a de mania ou hipomania. Então, sim, tem as alterações e tudo mais, ou tem o polo misto, né? Tem os dois juntos. Mas não necessariamente, hoje eu tô brava. Aí Juliana veio, nós conversamos, foi passando essa braveza. Tá tudo bem. A Juliana não sabe o que aconteceu antes. Então, assim, não é bem assim as coisas. As pessoas precisam identificar as situações, que isso é muito importante. Quantas vezes nós não ouvimos falar sobre, eu sou bipolar, me falaram que sou bipolar. Não é bem assim. Porque sempre existe um sofrimento. Eu entendo que o bipolar, ele tem, dependendo do polo que ele está, ou os dois polos, né? Porque eu falo assim dos extremos. O depressivo e o polo da mania. Porque ainda a hipomania ele consegue manejar. Depois a gente fala sobre isso mais detalhado, né? Então, assim, imagina você estar depressivo, às vezes não conseguindo ter uma funcionalidade, que a funcionalidade é o quê? Trabalhar, estudar, se relacionar, estar ali, né? Porque eu sou depressivo de uma maneira muito grande. Ou eu entro, e isso aqui não é um dia, são alguns dias, um mês. Ou estou numa mania onde eu acho que eu consigo fazer todas as coisas e tudo mais, e gera até um prejuízo muito grande. Então, será que é só nossa, cheguei aqui, estou brava, e a Julia, conversando com a Juliana, estou super feliz, e quem vem de fora fala assim, nossa, parece bipolar. Pensar em sofrimento, né? Entender como que é essa desregulação. Também difícil. Então, muitas vezes a gente precisa pensar, né, sobre essas faixas, que nós colocamos nas pessoas, sem saber de verdade o que é cada coisa, né, o que cada pessoa sente, né? Então, e essa questão da bipolaridade, muitas vezes é bem difícil, assim, a maioria vamos pegar melhor, a maioria dos pacientes bipolares, eles vêm muitas vezes com um diagnóstico de ansiedade, né? Porque para diagnosticar dependendo da bipolaridade, vamos falar das principais, que é tipo 1 e tipo 2. Existe ainda os outros, mas a gente pode fazer um outro episódio, porque esses dois já é um pouquinho, né, difícil de falar. Então, existem os dois polos, né? Depressão, e tem o tipo 1 e o tipo 2. Então, você vem com uma ansiedade, depois a gente pode descobrir que é o tipo 2, depois vem uma mania, identifica que é o tipo 1, porque mania pode ter, sim, episódios de alucinação, episódios de delírio, pode acontecer. Pode acontecer uma fala muito acelerada. Então, assim, são vários critérios para que seja diagnosticado, para que tenha um diagnóstico. Então, sim, às vezes os pacientes vêm pra gente com um diagnóstico totalmente distorcido. E sim, outros vêm de uma maneira bem certinha, passou pelo psiquiatra, faz uso de medicação, porque para a vida... necessário. Né? Não é um transtorno que você pode negociar, não. É para a vida. A medicação é para a vida. Tá? Então, a gente precisa pensar sobre isso. Eu tô aqui com material pra gente poder não precisar correr o risco de esquecer algum, né? Eu tô aqui com os critérios, né? Os sintomas ali voltados aos episódios hipomaníacos. Vou trazer então. Tá? Aí, se você tiver alguma coisa a acrescentar, a gente vai falando sobre no meio. Tá? Vou tentando dar exemplos. Isso, boa. Os que são mais difíceis, assim, pra entender.
Então, primeira coisa, autoestima inflada ou grandiosidade. Já fala o critério, grandiosidade. Eu me coloco como eu consigo fazer tudo, eu sou grandioso, eu tenho uma energia muito grande, eu me coloco em lugares que eu começo a fazer coisas que eu acho que se eu estivesse no meu estado eutímico seria, vamos por entre aspas, o seu estado normal, não faria. Sim. Então eu posso muitas coisas, por isso fala grandioso, né? É um ego inflado. Exatamente, muito. Muito. Mas assim, aquela pessoa... Não, é muito. É muito, gente. Vamos pensar que tudo que a gente fala, mania, é muito. É. Não é porque, eu acho que eu sou muito boa nisso aqui, então vou me arriscar e vou fazer. Não, isso aqui é um caso à parte. É muito em tudo, em várias situações. E muito, muito, muito. É um episódio. Então vamos pensar que não é... Vamos tirar um dia. É alguns dias, né? Vamos pensar isso. Então, é muito. Muito bom. Redução da necessidade de sono. Essa é ótima. Gente, a pessoa não dorme. Né? E a gente pode até conciliar esse tópico com a ansiedade também. Porque a ansiedade, ela também tem um critério voltado à questão do sono. Sim. E tem essa questão, que tem a hipersonia e a insônia. Né? Exatamente. E a única diferenciação é o quê? Que nem o ansioso, ele tem a insônia, mas ele fica cansado durante o dia. Isso. O bipolar na mania, não. Ele não dorme e não tem uma consequência ali fisiológica, né? Gente, não tem. É assim, eu tô aqui a 1000 por hora, em paz. Pode estar cansado, porque existe uma pressão no corpo, sim, mas é um sono reduzido, mas que você se sente bem. Você se sente assim na atividade, eu consigo fazer as coisas. Não é aquele sono que nem o ansioso, que isso pode ser que as pessoas também confundam, né? Que entra as pessoas pensam, nossa, eu tô cansada, eu não quero dormir, que eu fico. Não, eu vou fazer. Eu vou resolver, né? É tudo isso. Então, são coisas totalmente diferentes. São critérios parecidos, mas consequências diferentes. Sim. Então, é uma das coisas. Próximo. Sim. Fala mais do que o habitual. Né? Fala muito. Lembra do primeiro que a gente falou? Muito. Muito. E ainda fala as desconexas. Né? Encontra alguém na rua. É que, gente, eu tô colocando assim, bem ruim mesmo, assim, bem... a rua, ela tá vindo nos extremos. Tô trazendo nos extremos. Então, assim, encontro a Juliana na rua, começo a falar, aí eu começo a mudar de assunto, e não deixa a Juliana falar, e começo a falar. É a minha necessidade, a minha agitação de falar. Eu não quero saber o que a Juliana tá falando. Ou às vezes se torna desconexo, né? Eu começo a falar uma coisa, misturo com outra, porque é aceleração. Parece que o meu pensamento tá de um jeito e a minha aceleração, a minha fala tá de outra. Então se torna, às vezes, até muitas vezes, né? Às vezes não, muitas vezes, uma fala desconexa. Sim. Tem isso também. Tem. Mas lembrem do muito. Muito. Uma coisa que a gente não falou hoje, mas a gente sempre traz quando a gente vai trazer alguma questão de transtorno aqui, é que assim, nossa, estou ouvindo, estou me identificando, então eu tenho. Não. A gente está trazendo aqui os critérios, a gente está trazendo sintomas e tudo mais, mas para que vocês entendam o contexto geral. Mas o fato de você se identificar não significa que você tenha, você precisa passar por uma avaliação. Tá, por favor. Porque assim, gente, são medicamentos bem fortes. Né? Eu não vou ficar falando o nome das medicações também, porque... Não tem necessidade. Não tem necessidade. Mas são medicações, assim, que precisa ter um acompanhamento, dependendo da medicação, precisa fazer até uns exames, assim, de sangue mesmo, pra ver se o grau tá bom. Então, a gente precisa prestar atenção, ter responsabilidade sobre a vida. Isso é importante. Muito. Próximo. Fuga das ideias. Sensação de que os pensamentos estão ali
acelerados. É. Os pensamentos acelerados também a gente pode também até relacionar também com a ideia da ansiedade, que pode ter uma dificuldade ali do diagnóstico. Sim, que é aquela coisa, eu penso muito e pulo palavras. Eu penso muito e não consigo conectar esses pensamentos, que é o que eu falei que a gente acabou de falar da fala acelerada, né? É a intensidade de falar que não acompanha, às vezes, o pensamento. Então, se torna desconexo. Parece que a pessoa tá falando nada com nada. Parece que a pessoa tá assim, pula a palavra, é muito rápido esse pensamento. Então, é por isso que se torna uma fala desconexa ou um pensamento muito rápido. Porque o ansioso, ele dá uma apagada e começa outro assunto do nada, né? A gente sabe, antes do podcast, a gente estava rindo o quê? Provavelmente isso aconteceu. Mas, às vezes nós conversamos, esquecemos, já mudamos de assunto. Não, aí vem a diferença. São falas desconexas. São muitos pensamentos que não conseguem acompanhar. E às vezes pode vir junto com alguma alucinação, alguma coisa. Ótimo. Distração. Isso aí, esse critério é o critério, então vai fazer, eu tenho isso. Todo mundo com distração agora. Eu tenho. Eu tenho. Mas é aquela distração mesmo que eu tô fazendo, então eu acabo pensando em outra coisa. Essa é a distração mesmo, assim. A gente tá prestando atenção, começa a fazer barulhos, ou eu começo a prestar atenção, que nem aqui tem um aquário, começo a prestar atenção nos peixes da Juliana. Ou eu tô olhando pra ela e tô pensando em outras coisas, nem no Natal, por exemplo. Então, é a distração mesmo. Esse critério é mais tranquilo. Tranquilo. Envolvimento excessivo em atividades com elevado potencial para consequências dolorosas. Sim. Se coloca, às vezes, muito em risco, né? Então, dirige um carro em alta velocidade por conta dessa necessidade. Começa a também, às vezes pode fazer alguns esportes, né? Se colocar um pouquinho mais em risco ali. Então, vamos pensar numa construção de pessoas, né? Um ego inflado, um comportamento grandioso em conjunto com esse comportamento. Os dois juntos. Então, assim, eu penso... pensar no conjunto, não não separado. Isolado. Então, assim, pensando nisso, então, eu estou acelerado, eu estou me sentindo grandioso, eu começo a colocar uns comportamentos em risco. Eu acho que eu sou super poderoso, posso fazer muitas coisas. Então, eu começo a ter isso, não tenho mais a necessidade de consequência. Eu só faço. Então, eu não penso, entendo e faço. É direto. Vou direto. Já faço o que tem que fazer. Então, às vezes, você acaba se colocando muito em risco diante disso. Sim. Ótimo. E o último, aumento da atividade dirigida a objetos ou agitação psicomotora. Fico acelerado, mexendo. Motor é tudo que envolve o corpo. Perna. Tenho necessidade de ficar mexendo. Quero levantar. Eu não consigo. Porque, novamente, ego grandioso. Comportamento grandioso. Fala desconecta. Necessidade de fala. E fica nessa agitação. Sim. Então, isso como nós falamos, é a grandiosidade. Tá? Então, esse é um dos critérios que muitas vezes as pessoas que estão na mania, a hipomania e a mania são os mesmos critérios, tá? Então, às vezes a gente precisa nem repetir. A hipomania e a mania são os mesmos critérios, só que a hipomania, uma coisa legal que dá para identificar. Às vezes a hipomania, o próprio paciente consegue identificar que ele está mais agitado, que ele está mais grandioso, e existem os mesmos critérios um pouquinho menores. É como se fosse algo abaixo. Tipo, hipomania aqui, abaixo da mania. Então, a mania é muito,
A hipomania é algo médio, pouco. Tanto que... É a intensidade, né? A intensidade. A hipomania, o paciente começa a prestar atenção. Ele presta atenção. Ele entende isso. Ele consegue identificar que tá tendo algum movimento de comportamento aqui. Na mania, nem não, né? Sim, que as pessoas podem ver a trajetória, né? Algumas pessoas que começam já a identificar, mas aqui às vezes os familiares prestam muito mais atenção do que a própria pessoa. Porque como está com essa grandiosidade, eu tô pegando bastante o grandioso por conta das agitações, né? Essa grandiosidade, muitas vezes quem observa é o chefe, porque tá pegando muitas demandas do trabalho, é a mãe, é a esposa, é os amigos, né? Que tem essa convivência que vai percebendo. A hipomania, que é algo abaixo, a intensidade é menor, o paciente consegue identificar que tá chegando, tá acontecendo, tá tendo alguma diferença no seu comportamento. Então, sim, existem um polo, né? Que é essa parte da mania, né? Que tudo é muito, tá? Então, e aí tem as diferenças de período, né? Na hipomania são alguns dias, né? Uns 4 dias, vamos pôr até uma semana, assim. Passou disso, a gente coloca a mania, que aí é o bipolar tipo 1. Precisa ter mania para ter esse diagnóstico de bipolar tipo 1, tá? Então, bipolar, existem 2 pontos. Isso. Ótimo. E a gente tem o estado depressivo também. Uhum. Sim. Que é o depressivo maior, né? Que fala. Mas, assim, não, às vezes a gente pensa assim, que eu tô na mania, vai passar uns dias eu vou ficar assim, puf. Não. Ou até mesmo dentro do mesmo dia, né? Parece que a pessoa vai caindo, é como se fosse humor, é como se fosse, sabe, uma medicação quando você vai percebendo que vai falando assim, olha, tá acontecendo alguma coisa aqui? Sim. Então você vai Tem uma duração, assim, né? De uma coisa para outra. Tanto que no próprio DSM, nosso livro tem assim, olha, começa aqui, até tantos dias, mais ou menos. Sim, esse aí, o querido, maravilhoso. Você tá com o microfone fechado, Juliana. Eu tô. Para quem não conhece, esse é o DSM que a gente usa. O nosso querido. Nosso querido, os transtornos aqui. Eu trago assim o DSM para os pacientes, então, vamos conversar. A Bíblia. Porque é que nem nós falamos, né? Quanto mais informação você tem, mais... O avião tá fazendo barulho, dá pra escutar? Quanto mais... Não? Quanto mais informação você tem, você consegue se organizar, você consegue entender, né? E o que nós sempre batemos na mesma tecla é a constância. É entender que é constância. Às vezes você fez a mania uma vez na sua vida, você é bipolar tipo 1. Você vai migrar. Vai fazer assim, olha, então agora eu estou no bipolar tipo 2. E agora eu estou no bipolar tipo... Não. Fez mania, bipolar tipo 1. Pode fazer uma vez na vida, é o bipolar tipo 1. Não vai ficar migrando, né? Só se for o caso de você tá em investigação e alguém aguardar acontecer isso. Aí é diferente. Mas quando você vai mania, continua sendo bipolar tipo 1. E aí tem a depressão. Aí tem a depressão. Vou trazer também para vocês, né, os critérios para que vocês possam entender. E aí pode também acontecer muitas pessoas terem essa dificuldade de linkar só com o transtorno de depressão mesmo, né? Porque é muito parecido, né? Mas a gente tá falando dentro do bipolar, tá? Então vamos lá. Primeiro, humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, conforme indicado por relato subjetivo ou por observação feita por outra pessoa. Nota, em crianças e adolescentes pode ser humor irritável. Sim. Né? Então é quando quando você perde a vontade de fazer as coisas, né? Seu humor tá rebaixado, seu humor
você vai perdendo a vontade de fazer as coisas, você vai perdendo o interesse de começar outras coisas, você fica um pouquinho mais lento, né? Porque você acaba tendo essa dificuldade de ter, né? De se colocar nas coisas. Então, realmente vai tendo esse humor rebaixado, esse humor mais indo pra depressão, indo pra necessidade de não fazer as coisas, não querer se envolver, não tomar decisões, preferir se manter mais quieto, né? Não conseguindo fazer as coisas, né? Porque a gente perde o interesse. Sim. Posso? Pode. Já tem uma pergunta que eu bolei aqui, ó. Do pessoal que eu tô já imaginando, o pessoal que tá ouvindo, mas eu vou deixar para o final dos critérios. Acentuada diminuição de interesse ou prazer em todas, ou quase todas, as atividades na maior parte do dia, quase todos os dias, conforme indicado por relato subjetivo ou observação feita por outra pessoa. Então, gente, isso aqui é bom para diferenciar de novo o cotidiano do transtorno. Ai, nossa. Vou pegar essa semana. Vou pegar a semana passada pra essa semana. Exemplo. Estava aqui, atendi segunda, atendi terça. Atendi segunda, atendi. Aí pula sexta-feira, feriado na semana passada. O que eu fiz? Fiquei estudando sobre a pós-graduação, organizei os meus trabalhos, fiz pro prontuário. Aí sábado eu fiz alguma coisa também que tipo, eu parei à noite. Aí domingo, obra aqui. Porque tem obra aqui atrás desse cômodo, sábado, domingo. Porque é os dias que eu não tô atendendo. Aí segunda, terça, quarta, obra de novo. Então eu não consegui descansar o suficiente. Quinta. Aí sexta, chegou hoje. Eu falei assim, gente, eu não quero fazer nada. Por mim, eu falei assim, eu não vou fazer nada. Acordei 6 horas pra ir no dermatologista. E veio uma lista, né? De coisa assim. Eu falei, não vou fazer nada, não quero fazer nada, não tô com vontade de fazer nada. Só vou fazer o podcast e pronto, que eu tô cansada. É diferente de uma pessoa perder o interesse. Sim. Então, eu perdi, eu falei assim, eu não queria fazer nada. Eu realmente falei assim, eu não vou fazer. Eu me recuso a fazer essa semana alguma coisa. É diferente, tanto que sábado vai ser o meu dia. Não, apesar que eu tenho que ir lá mandar a Melissa ainda comprar piso pro cômodo. Mas vai ser coisas menores. E atender uma pacientezinha que é uma fofa. Só. Vai ser o meu momento, vai ser esse. Sábado eu estou contando o dia, a hora pra chegar o sábado. Depois. É a hora mesmo, né? Das 14 horas. Aí, ok. Então, eu perdi o interesse de querer sair, eu não quero, eu quero ficar no meu momento, eu não quero, esse sábado não vou pegar livro pra estudar, esse sábado eu vou querer ligar aqui uma série que eu tô assistindo de médicos e ficar aqui. Qual série de médicos, Rosane? É Sutura. Comecei ontem. Sutura? Depois eu vou pesquisar aonde tem. Prime Video. Ah, então, tem um Prime Video que é muito legal, que eu já assisti. Você tá com os microfones ligados, Juliana? Então, tem um que... Essas são as nossas reuniões, a gente muda. Tem um que é muito legal, é Cross, que chama, que é um detetive que vai buscar um serial killer, que ele pega e faz o quê? Ele pega vítimas e tenta montar o rosto de outras pessoas nessa vítima. E é muito legal. Tem uma cena assim que eu acho que não é pra, né, todo mundo, mas é legal. E é pequenininha, é 8 episódios. Rapidinho. Então, assim, é diferente do que eu perder o interesse de, às vezes, de coisas extremas. Vamos pegar coisas extremas. Não tomo banho, né? Eu não quero conversar com a minha família. Me alimentar. Eu não quero me alimentar o suficiente. Ou como, assim, mínimo pra sobrevivência. Não quero arrumar meu quarto. Eu sempre gostei de cuidar dos meus cachorros, por exemplo. Deixo de não quero.
Então, acabo até tendo esses prejuízos. Não quero ir trabalhar, então eu entendo que eu preciso, mas eu não quero. Então, acaba gerando prejuízos ali nessa funcionalidade como pessoa. Então, isso causa mais dificuldade. Então, se eu gosto de correr, eu não quero. Se eu gosto de cuidar dos cachorros, eu não quero. Se eu gosto de trabalhar, eu não quero. Tudo eu não quero. Mas, tendo uma continuidade. Não porque, como eu falei, peguei essa sequência de fatos. Não nessa sequência, assim. Porque você tá muito cansado, porque você está desanimado, por algum motivo específico. Não é bem assim. Então a gente precisa prestar atenção. É isso. Próximo tópico. Perda ou ganho significativo de peso. É com você. Sem estar fazendo dieta. Ou redução ou aumento, né, no apetite quase todos os dias. Criança, a gente precisa considerar aí a questão, né, o insucesso em obter ganho de peso esperado. Eu mesma? A mesma coisa, gente, assim, eu acho que esse é um dos mais fáceis, assim, da compreensão. Então, assim, eu vou usar muito, eu vou ter um ganho, que são os dois extremos aqui, ou um ganho ou uma perda significativa. Então, aquele ganho onde a pessoa vai buscar muito na comida, e aí ela vai, isso aqui tem também um fator que a gente precisa prestar atenção, né? Assim, eu tô num episódio um pouco mais ansioso, que aí é o que pode acontecer, né, num modo geral. E um episódio ali onde isso dura por muito tempo, onde começa de fato a ter consequências de ganho de peso. São coisas diferentes. Então, eu estou mais só essa semana porque eu tenho uma prova no final de semana que vem. Ou porque vai acontecer alguma coisa diferente essa semana. Então, eu estou um pouco mais ansiosa por isso. Então, a gente precisa entender esses extremos. Senão a gente começa a classificar tudo como o transtorno. Então, eu começo a buscar muito mais comida e tenho um ganho muito significativo. Ou também a redução. Então, a gente pode até pegar o critério anterior sobre a diminuição de interesses, como a Rô disse, até da alimentação. Então, não tenho interesse, não sinto prazer, não tenho fome. Então, eu começo a ter um ganho, uma perda significativa justamente porque eu não estou me alimentando. Mas isso não está atrelado, por exemplo, à dieta. Está atrelado a uma falta de interesse por aquilo. Então, é algo que a gente precisa avaliar, porque senão a gente pega só o contexto disso. Estou perdendo peso, estou ganhando peso, pronto. Critério ali, check. Não é. É como nós fizemos, essa linha. Se eu estou deprimido, eu logo, ou eu vou comer muito para ter alguma coisa satisfatória, nem que for mínima, ou eu não tenho interesse nem de comer. Então, gente, são critérios que não é algo isolado, porque se for isolado, todo mundo é bipolar. Sim. Né? Se a gente for pensar em triste, eu tô triste, é um critério bipolar, sou bipolar. Não é bem assim. Existe um conjunto de critérios, existe uma genética, porque também tem a questão genética. Tem uma genética. Então, não é. E é como a Juliana falou lá, até mesmo na questão do transtorno. Transtornos alimentares. Não é comer uma caixa de bis, mas a quantidade que você come. Diante é isso. Então, prestar atenção. Tanto que vai ter CineCCP sobre coisas alimentares, né? É um filme triste. Esse filme, quem vai indicar, inclusive, é amanhã, né, que a gente vai subir? É amanhã, porque eu enrolei. Quem fez foi a Rosane, nessa indicação, porque ela me ama e ela já queria pegar o meu tema do último podcast para já linkar, entendeu? Que ela queria fazer para a minha pessoa. Foi assim. Eu sou legal. Ela é maravilhosa. Vai ganhar um abraço quando eu te ver de novo. Não precisa. Um abracinho só porque... Não precisa. Então vamos voltar pro critério? Vamos, né? Tá bom. Insônia ou hiperinsônia quase diária. Mesmo critério, só que nesse caso não tem a agitação. Vamos pegar a diferença. Na mania, eu durmo pouco e eu tenho energia para continuar fazendo as coisas. Mesmo que cansado, me mantenho com a energia.
eu fico acordado ou durmo demais porque eu sinto o meu corpo como se estivesse pesado, como se estivesse cansado, como se estivesse correndo uma maratona. Então, eu acabo tendo essa insônia, mas não existe a agitação, porque está em um quadro depressivo, diferente do quadro de mania, que todos os critérios são voltados à aceleração, à agitação, à irritabilidade, à grandiosidade, porque também o bipolar tem o critério irritado, que falou das crianças, né? Então, tem isso aí, diferente daqui, que a gente está com falta de energia. Então, vamos diferenciar esses pontos também. Próximo. Agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias. Observável por outras pessoas, não meramente sensações subjetivas de inquietação ou de estar mais lento. Vamos dar um exemplo. Estou deitado, sem vontade de fazer nada, meu pezinho fica assim. Vira para um lado, vira para o outro, vira para o lado. Aí eu fico realmente... eu não tenho interesse, eu não tenho sono, eu não estou comendo o suficiente e tô aqui batendo perna, eu estou aqui um pouco mais agitado, mas eu não consigo fazer as coisas diferente da mania e da hipomania, que eu consigo fazer, faço até demais. Aqui eu fico com o humor rebaixado, estou dessa forma, mas eu fico agitado, mas eu não saio daquilo. Então, como nós falamos, são dois polos, onde um é muito, o outro é mais rebaixado, pode ter critérios parecidos, mas não necessariamente são iguais. Então, tem essa questão. Como nós falamos, e ainda mais, o transtorno bipolar ainda tem as comorbidades, como ansiedade, depressão não, porque a depressão, o bipolar já tem o quadro depressivo, pode vir junto com déficit de atenção, pode vir junto com um transtorno de personalidade. Então, fora a genética, que existe a genética, ainda esse transtorno, ele pode ter também outros transtornos juntos a ele. Então, essa é a questão, né? Então, por isso que é um transtorno muito sério, é um transtorno que existe, sim, os afastamentos do trabalho, existe, sim, a possibilidade de internação, que também, dependendo da situação, existe a questão de internação, pode ocorrer também suicídio, porque pensa em dois polos, né? O quanto essa pessoa também não tem sofrimento. Sim. Às vezes pode ocorrer, pode ser um suicídio em que está em uma situação de mania, né? As pessoas falam mania ou episódio eufórico. Ou é mania ou é episódio eufórico. Vou tirar um pouquinho da hipomania, nesse caso só mania. Em que me sinto tão grandioso, dependendo se você pode ter até algumas alucinações, e achar que pode... vou pegar um exemplo. É muito difícil pegar um exemplo assim, sem... Tem umas pessoas famosas que já fizeram assim, umas coisas, mas, por exemplo, eu tô tão grandioso que eu consigo um exemplo bem bobo. Eu consigo pular de um prédio no outro. A intenção. Extremos. Por exemplo. Então, eu acabo morrendo. Porque eu não consigo, sim, mas eu entendo que a minha grandiosidade, ou dependendo da minha alucinação, ou essa necessidade de agitação, eu faço isso. Então, às vezes tem. Ou até mesmo na questão depressiva. Eu me sinto tão depressivo, dependendo da forma que está, que eu não quero mais. Então, sim, esse transtorno, ele está classificado, é um dos transtornos que estão classificados dos maiores que existem suicídio no mundo. Porque além de ser um transtorno taxado, é um transtorno que envolve dois polos, é um transtorno que as pessoas não entendem muito bem sobre ele,
é um transtorno que você precisa fazer acompanhamento psiquiátrico, é um transtorno que você precisa tomar uma medicação ao resto da vida. Então, assim, eu acho que, eu entendo que, nem acho, eu entendo que as pessoas que têm esse transtorno, elas precisam lutar todos os dias. Porque você tem que verificar o sono, você tem que fazer atividade física, você tem que ver como está seu humor. Tem as pessoas ainda que ficam, dependendo do quadro que você está, em cima de você, para ver como que tá, se é assistido ou não. Então, o quanto que essas pessoas precisam ficar alertas sobre elas. E às vezes não dá conta. Então, e eu vejo muito. Uma vez eu ouvi, não sei quem foi que falou, eu acho que foi a Luciana, da DBT, que dá aula de DBT, que ela fala assim, ela fala do transtorno border, mas eu acho que do bipolar também, que parece que as pessoas estão em carne viva. É como se todas as emoções fossem, às vezes, até mesmo doloridas. Porque ao pensar que você passou por um episódio, ou algumas pessoas esperam que o episódio aconteça, por medo ou por necessidade de controle para autoobservação, atrapalha. Então, o quanto que, e fora os afastamentos, e para explicar para esse chefe que você precisa se afastar dependendo do episódio, que você não consegue, e nesse casamento, que às vezes as pessoas não entendem, às vezes as pessoas não sabem conviver, às vezes as pessoas não querem não querem te auxiliar, porque é um transtorno que muitas vezes precisa de auxílio. Pessoas vivem muito bem a partir do momento que tenha o acompanhamento psicológico, o acompanhamento psiquiátrico, fazem as atividades físicas, se auto-observam. Então, isso ajuda muito. Mas, às vezes, as pessoas não sabem o que tem. Ou, às vezes, existe um diagnóstico de ansiedade. Ou, às vezes, existe um outro transtorno, só que não foi observado esses critérios. Né? Tanto que existe tem ainda, que esse foi a parte reduzida. Mas às vezes as pessoas gastam demais. Tão grandioso que eu preciso gastar muito. Então, tem sim pessoas que gastam demais. Tá muito propício a também fazer uso de... Esqueci o nome técnico. Substâncias. O que é a palavra técnica? Substâncias químicas. Entendi. Sabe? Não sei se pode sair falando assim, mas substâncias. Suicídio pode, mas substância não, né? Umas medidas. Tudo bem. Substâncias, tem essa questão também que vai atrás da impulsividade. Então, é um lado mais impulsivo. É uma coisa muito impulsiva. Então, assim, são diversos fatores que existem nesse transtorno. Então, e ele é difícil até de tentar explicar o máximo que pode por existir um polo, outro polo e algo intermediário e o estado eutímico, que é o estado, vou pôr entre aspas, que não falamos de estado normal, né? Mas um estado regulado, um estado que você está bem. Tá nem pro lado, tá nem pro... Tá bem. Tá eutímico. Então, olha quantas etapas que essa pessoa precisa observar. Então, é um transtorno que a pessoa precisa ser muito acolhida, não que os outros não. Mas precisa de muita observação, tem que ter muita observação. Tem que ter muita ideia de quem você é. Então, acompanhamento psicológico é crucial para que isso aconteça. Porque você vai conseguir ter meios ou uma observação muito de perto para que você consiga identificar esses pontos. Tá? Falei bastante, né? Me empolguei. Falou. Foi. Vou contextualizar para as pessoas, né, que não assistiram algum episódio que a gente falou sobre isso, né? Não é bem nicho, tá? A palavra que a gente vai usar aqui nessa explicação, mas assim, a Rosane, ela é nicho, vamos dizer. A Rosane, ela tem uma quantidade maior de pacientes que ela atende, que tem demanda bipolar, que tem demanda border, então ela tem um nicho ali de um atendimento onde o maior público dela vai para esse caminho, né? Então é uma área onde ela tem uma identificação legal, né? O meu nicho é outro, né?
Meu nicho é mais a parte de ansiedade, obesidade e emagrecimento, onde eu tenho um público maior dentro desse nicho. Mas não significa que a gente não atenda todos os nichos, né? A gente só tem a maioria, as maiorias. A maioria, sim. Então, como a Rô tem essa predominância aqui, então é onde ela sai. É que eu esqueci, eu saí a nossa falando assim. Tudo bem. É isso. É porque assim, começa assim, você atende. As pessoas começam a ver que tá certo, aí você começa a entender um pouco melhor a respeito daquilo. Aí vem outro paciente, aí indica outra pessoa. Aí você acaba entendendo mais sobre aquele assunto. Mas, como nós falamos, existem, que nem tem ansiedade. Nós sabemos sobre ansiedade, tanto que existe um público grande de ansiedade, né? Porque é algo que as pessoas buscam muito. A questão alimentar, a Ju tem bastante, né? Não que eu posso ter pacientes que tenham essa questão, mas que não é algo tão específico. Pode ser algo ali que auxilia um outro transtorno, está junto com comórbido com outro transtorno, e a mesma coisa, Ju, né? Então, assim, e a ideia é que agora nós estamos chiques, nós estamos fazendo outra pós-graduação e juntas ainda. Aguentem. Aguentem. Por quê? Porque a dupla da faculdade agora é dupla da pós-graduação. Cara. Obrigada. Muito obrigada. Vamos voltar para os critérios? Vamos voltar para os critérios. Tá. Fadiga ou perda de energia quase todos os dias. Tá cansado, né? Mas, tipo, cansa. Não tem vontade. Não é porque você trabalhou, ai, tô cansado. Ou você está em um trabalho exaustivo e tá todo dia cansado. Isso. Ou você tá num período já, assim, eu vou até pegar aqui, né, o exemplo do Natal, né? A gente vai chegando ali perto do final do ano, né? A gente já vai entendendo, panetone, as pessoas já estão programando a ceia, decoração de Natal. Nosso corpo já vai falar assim, ai, acabou o ano, vou ter uns diazinhos para descanso. A gente vai sentindo mais essa exaustão ali de um cansaço mesmo. Sim. Então eu sou bipolar. Não. Isso faz parte, é o normal, assim, quando eu digo normal, não é que tem que é anormal e o normal, mas eu digo assim, que é para qualquer pessoa. Esperado. É isso. Então, quando a gente traz esses pontos, de novo, reforçando, não vamos nos apegar a um critério isolado. Um conjunto de situações, em grandes escalas. Sim. Isso. Próximo? Pode. O próximo é até mais pesado, assim, né? Vamos entender. Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada quase todos os dias. Imagina só você ter esse sentimento, essa sensação, que é sensação, né? Que nós temos. Então, assim, vamos pôr uma crença, a gente pode pôr, vamos, né? Também. É que você não tem utilidade. E aí vem aquele exemplo, né? Tudo dói, parece que tudo é sensível. E é muito difícil a gente falar, né? Eu estou inútil. Eu estou me sentindo inútil. E às vezes, esse sentimento, nós sentimos isso, mas nós não sabemos verbalizar. Porque ainda é vergonhoso falar sobre isso. Como eu vou me sentir inútil, sendo que perante o momento que nós vivemos, todo mundo tem que estar em funcionalidade. Então, como é ruim e como a culpa é... Aí vem a culpa de não estar em funcionalidade. Não ter uma funcionalidade porque você está em um período depressivo. Que não foi algo que você escolheu. Aí é gerada uma culpa de algo que você não escolheu. Então, como é complicado. Juliana, não mata o bichinho. Então, assim, é muito... como a gente fala, é forte. Mas existem, sim, essas classificações de si sobre essa fala. Né? Porque não consigo fazer. Eu não consigo. A pessoa não consegue.
Então, sim, ela acaba tendo esse sentimento, esse critério, essa sensação de inutilidade. Certo? Capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, ou indecisão quase todos os dias. Sim. Lentidão, né? Às vezes não sei, às vezes não quero, não sei ver você, não quero ter decisões sobre isso, eu não quero pensar sobre isso, eu não tenho energia o suficiente para tomar decisões em nada. Então, vamos pegar uma sequência. Estou deprimido, sem falta de, sem energia de fazer as coisas que eu gosto. Tenho um pensamento de inutilidade e não consigo decidir nada. Se eu já tô sentindo isso, como que eu vou decidir alguma coisa? Então, né? Como nós falamos, é a construção de critérios. Certo? É que a gente não vai ter mais assim, lá onde a rua atende presencial, tem muito mais decoração de Natal. E aí a minha cabeça ela vai montando umas analogias de exemplos. Tem um trenzinho. É a mesma história. Para ele virar um trem, ele não pode ter só um vagão. Ele tem uma construção de vagões que aí vira o trem. Eu tenho uma foto, depois eu posto dele. Posta. Aí a gente... ótimo, maravilha. Já até bolei aqui. Estamos muito marqueteiras, Julia. Muito, muito. Último critério. Ah, tá no último. Vou até dar um spoilerzinho, mas vou trazer assim só o critério completo para vocês entenderem. Pensamentos recorrentes de morte, ideação suicida recorrente sem um plano específico, ou com um plano específico de suicídio, ou uma tentativa de suicídio. Vamos lá, né? Eu tô procurando um trenzinho no meio da coisa, mas eu mando depois. Vamos lá. Com plano específico, eu não posso. A ideia não é falar como, mas eu penso e já tenho como fazer. Então, penso, eu entendo que eu quero cometer o ato e já tenho um plano de como fazer. Sem plano, que é o outro, né? É aquela sensação, nossa, eu quero sumir, por mim eu não estaria mais aqui. Só que assim, eu fico nessa ideia, né, ideação, nessa ideia, só que eu não monto um plano de como fazer. Então, eu entendo o que eu quero, mas eu não consigo e eu não criei um plano. Segundo, com um plano, construir um plano para um momento acontecer, ou para algum momento acontecer, ou para um dia acontecer. E por último, eu penso, eu planejo e faço. Então são os três critérios, as diferenciações em um critério só. É isso. Fechamos todos os critérios. Agora a pergunta dos internautas. Não, é sua. Da minha cabeça. Das vozes da minha cabeça, que eu já tenho imaginado as pessoas perguntando. Então agora a gente tem os episódios ali que a Rô falou, né, de hipomania, e a gente também tem os episódios depressivos. Eu posso ser bipolar só com os episódios depressivos? Então, existe o bipolar tipo 2, que tem os critérios depressivos bem evidentes e uma hipomania, que é o rebaixamento da mania. O rebaixamento do quê? Da mania. Sintomas menores. Então, você vai sentir mais isso aqui, mais a depressão. Então, já é bipolar tipo 2. E aí, existe até o ciclo... é que eu falei que eu ia falar só sobre os dois, mas tem um ciclotímico que parece muito a depressão persistente. Então, são pessoas que estão muito ali na depressão também. Só que não tem ainda uns critérios bem definidos. É bem depressão mesmo, assim. Tanto que dá pra confundir com a depressão persistente, que é o que persiste ali. Então, dá pra ter, né? Então, tem por 3 classificações, mas as que as pessoas mais falam é tipo 2,
Não tem episódio de mania, mas tem episódio de depressão e a hipomania, que é algo mais rápido, menorzinho, sentimentos, critérios que você sente, consegue identificar, período menor e depressão, mesmos critérios que a Ju comentou. Não tem rebaixamento, continua os mesmos critérios de uma depressão maior. Tipo 1, mania, que é algo muito grandioso, hipomania, que é algo menorzinho, e estado depressivo. E se for só depressão, aí é depressão maior, aí já não é bipolaridade. Sim. Tá? Muito bem. Respondi. Vamos para Rosane. Não vale nada, tá, menina? Sua alegria na sua vida. Sim. Muita. Terminamos, Rosane, por aqui? Ah, terminamos. Senão eu vou ficar falando aqui o dia inteiro. O dia inteiro. Mas tá tudo bem. Eu sei. Ai, gente. Tanto que livros. Deixa eu falar de um livro que eu gosto muito. Não, eu tenho alguns de bipolaridade. Mas eu deixei aqui. Tanto que é esse aqui, bem rapidinho. Já deixei ele pronto. Que é esse. Giovana que me deu. Se eu não me engano, foi de aniversário de um ano aí, ó. Um ano aí foi. Ele fala, tanto que fala, transtorno afetivo bipolar visto de dentro e fora. A psiquiatra e pesquisadora. Então, quem tem essa necessidade de saber sobre o transtorno e realmente saber como é e como a pessoa sente, porque é um relato de uma pessoa que foi diagnosticada com bipolar, com transtorno bipolar tipo 1, que é o que tem a mania, tem os critérios grandiosos, é nesse livro aqui, sabe? Que tem, ele é lindo, falando isso. Tem coisa aqui, tem uns negócios. Rosane tá fazendo quase um SMR o livro. Eu ainda com a unha curta. Olha, ele é todo maravilhoso. Então tem, esse aqui foi, que nem eu falei, eu li alguns. Mas esse livro foi o melhor de todos que tem. Você consegue ver desenhados os critérios e que existe a fala da medicação, existe a fala do sono, existe a grandiosidade, não vou ficar falando qual, mas existe a grandiosidade aqui. Existe a incerteza de como será o futuro por conta do diagnóstico. Então, é muito legal. Tá bom? Bom, parabéns, parabéns, parabéns. Ai, fiz um episódio completinho. Fez. Muito bom. Terminamos, então? Terminamos. Qualquer dúvida, qualquer... Hoje você que tá me encerrando, Juliana? O jogo virou, não é mesmo? Então, assim, tiver dúvida, por favor, manda pra gente, que nós respondemos com todo carinho. Tá bom? Então, gostamos de interagir. Parece que não, mas sim, nós gostamos de interagir. A gente gosta. E para quem não nos segue, @psicoessencial. Sim. Então, vamos subir esse vídeo. Então, boa semana pra vocês. Até mais. Qualquer dúvida, vamos responder vocês lá. Ou no direct, ou na caixinha de quinta-feira.